Primeiro ponto importante aqui, começando o vídeo, obviamente eu não sou contra o emagrecimento, né? Poxa, eu sou a pessoa que vai ficar mais contente aí de quem conseguir atingir esse objetivo, né? Porque às vezes eu falo, não, mas o título do vídeo aí, o cara não quer que emagrece, é melhor ficar acima do peso. Não. O grande ponto que eu falo é o seguinte: se vamos fazer alguma coisa, façamos bem feito. Porque quando fazemos bem feito, fazemos uma vez só. Então esse poderia ser até a thumb do vídeo aí, poderia ser o título, né? Mas só esclarecendo aí esse raciocínio, porque eu não sou contra emagrecimento. Sempre é melhor emagrecer do que estar acima do peso, obviamente. Não sou também defensor dessa galera aí, obesidade saudável, assim, não. Quanto mais a gente conseguir estar eutrófico, com os índices de peso, massa corporal e músculo dentro da normalidade, melhor. Tá? Então o grande ponto é como que a gente faz isso, principalmente no caso desse vídeo, mulheres, de uma forma inteligente e que depois fique satisfeitas, que elas fiquem satisfeitas. Primeiro ponto que a gente tem que falar sobre esse assunto, pessoal, esquece, tá? Homem não é igual mulher. Então, tudo que a gente organiza para homem é diferente para mulher. Homens são privilegiados nesse raciocínio quando a gente fala emagrecimento com as questões pós. Ou seja, homem vai ter menos flacidez, homem vai ter menos aspecto eu chamo de derretimento, né, quando a pessoa fica derretida, e o homem vai ter respostas melhores na recuperação depois, no caso, se ele ficar com flacidez. Tá? Ah, Lucas, mas não sou eu, que não é a minha escolha, não. É assim, eu só estou trazendo a realidade como ela é e esclarecendo para vocês, porque às vezes você vai conhecer algum homem que teve uma resposta diferente, mas porque homem é homem, homem tem essa questão hormonal, genética, não sei, composição de pele, talvez, mas é diferente. Então a gente tem que jogar o jogo como ele é e não tem como a gente mudar as regras, certo? Vamos partir desse raciocínio e aí a gente desenvolve um raciocínio que seja interessante, seja inteligente, que possa ajudar quem esteja assistindo aqui esse vídeo, tá? Então, primeiro ponto, falando desse tema aí que eu trouxe, né, esse assunto, porra, Lucas, mas o que é emagrecer muito rápido, né? Porque a gente precisa de uma referência, né? Como que a gente vai conversar sobre algo que não tem referência nenhuma? Gente, não tem um parâmetro mágico para isso, não existe. Na minha época de faculdade tinha um parâmetro da OMS, Organização Mundial de Saúde, olha o parâmetro da OMS, que você deveria, no emagrecimento saudável, perder 10% do seu peso, até 10% do seu peso em 6 meses. Poxa, então, por exemplo, alguém que pesa 100 quilos poderia perder 10 quilos em até 6 meses. É meio diferente do que a gente vê por aí, né? Então, na minha época de faculdade, isso era preconizado. Eu não sei se atualizou isso da OMS, não vi, porque mudou os protocolos, mudou as fórmulas, ainda mais hoje em dia com essas canetas aí, que a galera desce a lenha na perda de peso. Então, na minha época de faculdade, 15 anos atrás, entrei na faculdade, era esse parâmetro. Na minha prática clínica, pensando em aspectos de manter uma pele boa, manter um físico bonito, ter proveitos estéticos e de saúde no emagrecimento. Quanto que é um emagrecimento muito agressivo que vai deixar na mulher rastros e efeitos colaterais de ter estado acima do peso? Na minha visão, uma média seria quem perde mais de 10 quilos em 2 meses. Quem acelera mais que isso dá uma derretida no físico. E aí, muitas vezes, pode gerar uma insatisfação com o resultado. Tá? Pô, Lucas, mas a gente tá falando só de peso, né? Eu conheço alguém que teve um emagrecimento assim, mas aí não ficou derretido. Gente, quando a gente fala peso, sempre importante, peso é uma medida burra, porque a gente não tá falando do que tá compondo esse peso. O peso seria o negócio tipo igual o IBGE, assim. É uma medida populacional. Sim ou não, mas o quanto dentro desse sim ou não, vou dar um exemplo prático. Seria, por exemplo, fazer uma medida populacional assim. Você come carne? Sim ou não? Aí a pessoa que come peixe entra, mas pode ter alguém que só come peixe. Aí, ou a pessoa que só come frango. Então você generaliza de uma forma que você engloba ou exclui 100%. Peso pode ser composto de gordura, músculo e água, basicamente. Pensando que alguém não vai variar osso, né? Não sei se a pessoa perca um membro, mas
osso vai ficar normal. Então é basicamente gordura, músculo e água. São as 3 variáveis. Tá? Então, assim, se a pessoa perder mais de 10 quilos em 2 meses, provavelmente ela vai perder uma boa quantidade de massa magra junto. Quando a gente fala em mulher, o que deixa um físico de mulher, da preferência das mulheres, né? O que deixa um físico da mulher na preferência que elas gostam? Membro inferior. Então a mulher, basicamente, era um desenvolvimento de coxa, né? E glúteo. E se a mulher perde muita massa magra, ela vai perder em coxa e glúteo. Não tem como. E aí que vai ficar um aspecto não agradável para ela. Tá? Então mulher, basicamente, é em membro inferior, coxa e glúteo, bastante massa magra, derreteu, perdeu muito peso, vai ficar com esses membros não agradáveis aos olhos da pessoa. Tá? E aí, o que acontece? Pensando nesse raciocínio, a gente tem 2 desafios. Primeiro que é a própria flacidez, imagina que é um balão. Então esse balão, ele está composto de água, gordura e músculo. Se eu tiro gordura, ele já vai dar uma diminuída. Agora, se eu tiro gordura e músculo, ele já vai... E água, né? Porque muitas vezes a pessoa está retida na perda de peso. Então você vai tirar tudo de uma vez. Então esse balão, não tem como ele ficar esticado. Ele tem que ficar, obviamente, perder um pouco de gordura, perder um pouco de água, mas ele não pode ir de uma vez, senão é impossível não ficar flácido. Por isso que é tão importante a massa magra. Se a gente começa a trabalhar a manutenção e um desenvolvimento da massa magra, ao invés desse balão descer tudo aqui e ficar inteiro enrugado, ele desce um pouquinho, aí dá tempo da pele voltar, dá tempo de estimular a pele com uma alimentação saudável, dá pra gente organizar bem isso, e aí não fica naquele aspecto... Eu tô falando derretido, gente, porque é uma linguagem minha mesmo, tá? Mas não sei como seria um termo técnico disso, seria flacidez, mas eu falo, fica um aspecto derretido. Quando a pessoa perde muito músculo de uma vez, ela derrete. Ela fica... Não tem sustentação. Então, pra mulher, muitas vezes é mais interessante... Gente, obviamente eu tô falando de um caso, de uma pessoa assim, mulher, vamos dar um exemplo, mulher de 1,60m, 1,65m, tá com 80 quilos, o objetivo é chegar em 60. Porque a gente fala de alguém com caso, obesidade mórbida, tudo, aí não tem como, né? Aí tá num risco iminente de saúde, né? Então perde o máximo que conseguir. Mas tô falando dessa perda de peso, uma pessoa com uma perda de peso menos drástica. Uma perda de peso mais fina, assim. Menos quantidade. Então a pessoa até 20 quilos. Então essa pessoa é mais interessante ela perder aos poucos e manter uma flacidez baixa, manter um ganho de massa magra durante o processo para ficar com um corpo bonito, do que essa pessoa vir sentar a lenha e perder 30 quilos em 3 meses. Perder 20 quilos em 1 mês e meio, 2 meses. O físico não vai ficar igual ela quer. Não fica. Muito difícil. Muito difícil. Tá? E eu, como eu falei no começo do vídeo, é muito mais inteligente num processo a gente fazer o processo de uma vez bem feito do que fazer de uma forma mal feita e depois ter que vir corrigindo tudo de novo. Aí vai, volta, aí vai, vem, aí vai, precisa ganhar massa magra porque derreteu massa magra, aí é difícil ganhar massa magra, aí depois para ganhar massa magra a dieta tem que ser alta, tem que ter superávit calórico, aí a pessoa vai ficar com medo de ganhar peso, vai engordar de novo, aí vira uma loucura. Vira uma loucura. A gente tem que fazer de uma vez bem feito. Como que a pessoa vai ganhar massa magra com uma dieta super hipocalórica? Não tem como. Não tem como. Tá? Então assim, gente, uma coisa que é importante na nossa vida é a gente resolver problemas de uma forma que não gere outros problemas. Então, o emagrecimento é uma forma da gente resolver um problema. Mas a forma que a gente vai fazer esse emagrecimento pode trazer novos problemas. E aí a gente fica num que eu costumo chamar de um ciclo de Ouroboros, que é aquela imagem da cobra mordendo o rabo, né? Dragão mordendo o rabo, não sei o que eu falo. Eu vejo como cobra. E aí ela tá eternamente se colocando em problemas, porque ela tá sempre mordendo o rabo dela. E é isso que a gente deve evitar num processo de emagrecimento. Por isso que você tem que procurar alguém consciente, não ir numa forma que você vai
derreter de uma vez, pensar quanto mais melhor, e sim pensar em qualidade. É a qualidade que vai fazer você atingir o físico que você busca, vai fazer você estar satisfeito com o seu corpo e vai fazer você manter esse emagrecimento futuramente.